E o Botafogo acertou o maior patrocínio master de toda a sua história. No vídeo de hoje do Futebol News eu vou te contar todos os detalhes de quanto o Botafogo irá ganhar com este novo patrocínio. Vou te contar também sobre o Coritiba, que está acertando a contratação de um jogador ex-Flamengo. Ainda vou te contar sobre Ângel Di Maria e seu futuro aqui dentro do futebol brasileiro. Por incrível que pareça, tem muitos clubes aqui olhando para o jogador argentino. Vou te contar todos eles. Vou te contar muito mais informações também sobre o mercado da bola. Vou te contar sobre o Fluminense, que pode estar acertando mais uma contratação para esse ano. O Vasco, que acertou a chegada de Jair do Atlético Mineiro. E muito mais. Então fique até o final do vídeo porque tem muita informação importante. E eu já peço que você deixe um like por aqui, se inscreva no canal e também ative o sininho. E bora para as principais informações do vídeo de hoje. Bom, galera, sem enrolação, vamos começar esse vídeo com um grande giro de notícias que eu separei para esse começo de vídeo, porque temos muitas informações, e se eu ficar enrolando muito aqui o vídeo vai ficar muito longo, então bora para as principais informações. A primeira notícia é sobre Taison. O jogador acertou nesse domingo a sua saída do Internacional. O jogador não vinha tendo um bom rendimento com as cores do Colorado e decidiu rescindir de forma oficial o seu contrato com o Clube Colorado. O Inter soltou uma nota oficial falando sobre a saída do jogador e dizendo que em comum acordo Taison e Inter rescindiram o vínculo que o jogador tinha com o Clube Gaúcho. Vale lembrar que Taison tinha um contrato com o Inter até julho deste ano, porém as partes encerraram o vínculo antes. E depois dessa rescisão, o Taison detonou o presidente do Internacional, falou muitas coisas sobre o presidente do clube depois que saiu. E o destino do Taison já está traçado. O jogador vai atuar no PAOK da Grécia, depois mesmo que ele anunciou a sua saída do Inter, ele também já se acertou com o clube grego. Vamos falar sobre o mercado agora, galera. O CRB anunciou duas contratações para essa temporada de 2023. Anunciou a contratação do jogador Luiz Henrique e também do jogador Lucas Falcão. Os dois jogadores estavam no Bahia antes de se acertarem com o clube goiano, com o clube alagoano, para a temporada de 2023. Falando agora sobre o Sampaio Corrêa, o clube solicitou o retorno do jogador Mateuzinho. O clube do Sampaio Corrêa havia liberado o jogador para se acertar com o Khimki da Rússia, mas por causa de divergências contratuais, o Sampaio Corrêa solicitou a chegada do jogador novamente. O Tombense fechou a contratação do jogador Jaderson. O jogador é uma grande novidade no clube de Tombos para a temporada de 2023. Vale lembrar que o Tombense vai disputar o Mineirão, a Copa do Brasil e a Série B de 2023. Jaderson estava atuando pelo Sport na última temporada e inclusive foi campeão da Copa Sul-Americana pelo Atlético Paranaense. O América Mineiro segue sendo movimentado no mercado de transferências, anunciando chegadas e saídas. E uma dessas saídas foi a do volante Flávio, que subiu ao time profissional do América Mineiro em 2019. O América Mineiro anunciou a saída do jogador para o Mirassol, que é um clube do interior de São Paulo. O jogador ficará no Mirassol até o final desta temporada. E para fechar o giro de notícias, o Vasco acertou a contratação do jogador Jair, que há pouco tempo estava no Atlético Mineiro. O clube do Vasco acertou a contratação do jogador no finzinho da noite de sábado. Então, Vasco e Atlético Mineiro chegaram a um acordo. O Vasco conseguiu ultrapassar as negociações com o Fluminense, que também estava interessado na contratação do jogador. Inclusive, vou falar do Fluminense daqui a pouco, porque depois que o Fluminense soube que não vai mais poder contratar o Jair, o Fluminense tem interesse em outro jogador. O Vasco acertou de forma oficial a contratação do volante, que é a oitava contratação da SAF do Vasco, que é a 777 Partners. Vamos falar agora, galera, sobre o Fluminense. Isso porque o Fluminense tem interesse na contratação de Vina, que foi um grande destaque no Ceará, mas, porém, mesmo sendo um destaque do clube, o clube nordestino acabou sendo rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro e Vina não conseguiu evitar que isso acontecesse. Dessa forma, o jogador tem sua saída encaminhada do clube nordestino e o seu destino pode ser o Fluminense.
o Fluminense olha com grandes olhos para o futebol do jogador, que pode se acertar com o Flu nos próximos dias. O interesse do Fluminense foi intensificado após o empresário do Vina, que é o André Curry, visitar o CT do Clube das Laranjeiras. O Fluminense olha para a Vina como uma peça de reposição para o jogador Natan, que pertence ao Atlético Mineiro e estava emprestado ao clube, mas por causa de alguns desentendimentos, o Natan deixou o Fluminense e o Vina pode chegar ao Clube das Laranjeiras para ser uma reposição do Natan. E galera, uma coisa também que a gente tem que avaliar é que o Fluminense pode contratar o Vina por um valor bem considerável, porque já que o Ceará foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, a multa rescisória do Vina, né, a multa de pagamento do jogador despencou. Então o Fluminense vai ter uma grande oportunidade de acertar o retorno do jogador ao clube carioca, já que o preço dele está bem mais barato do que pelo menos desde 2020 para cá. Vamos falar agora, galera, sobre o Atlético Paranaense, que pode estar perdendo uma de suas principais revelações dos últimos anos para o futebol europeu, e eu estou falando de Vitor Roque. Hoje em dia o mundo olha para o Vitor Roque. Ele vem fazendo um ótimo desempenho com as cores do Atlético Paranaense, e não é de hoje que ele desperta o interesse do futebol europeu. Com isso, com vários clubes interessados na contratação do jogador, o Atlético Paranaense teria definido preço para liberar o jogador brasileiro. De acordo com informações do portal Mundo Deportivo, o Atlético Paranaense deseja algo na casa dos 30 milhões de euros e mais 5 milhões de euros em metas para liberar o jogador. Ou seja, ao todo, o Atlético Paranaense quer 35 milhões de euros para liberar o atacante. Se a gente for converter o euro para o real hoje em dia, estamos falando de algo na casa dos 195 milhões de reais. Ainda de acordo com o portal Mundo Deportivo, os principais clubes que têm interesse na contratação do jogador na Europa é o Barcelona, que tem interesse em fechar a contratação do jogador. O Barça estaria muito preocupado com o Real Madrid. Isso porque, galera, nos últimos anos você tem percebido que o Real vem fechando com as maiores promessas do futebol mundial e eles vêm fazendo grande sucesso no time merengue. E eu estou falando de jogadores como Vinícius Júnior, Rodrigo e até mesmo Endrick, que recentemente foi anunciado como o novo reforço do Real Madrid, mas ele só chegará no clube madrilenho em 2024, quando ele estará completando 18 anos de idade. Dessa forma, o Barcelona tem uma certa preocupação, né, com o Real Madrid, porque o clube está fechando com as principais promessas do futebol atualmente, e dessa forma o Barcelona quer ultrapassar o Real Madrid nessas negociações e quer fechar bem rápido a contratação do Vitor Roque, que na Europa é tratado como o novo Neymar. Vamos falar agora, galera, sobre o Coritiba, que pode estar fechando com um jogador ex-Flamengo, e esse jogador é o zagueiro Bruno Viana. Bruno Viana teve uma passagem pelo Flamengo em 2021, mas não deixou muitas saudades lá no Rio de Janeiro. Isso porque o jogador foi contratado a pedido do então técnico Rogério Ceni, mas não fez uma passagem com um histórico positivo. O jogador foi marcado por algumas falhas individuais que comprometeram alguns resultados da equipe carioca, e dessa forma a torcida do Flamengo não gostou muito da contratação do jogador. Depois de ter deixado o Flamengo, o Bruno Viana se encaminhou para o Braga de Portugal, e dessa forma o clube português não tem interesse em ficar com o jogador brasileiro, que tem contrato por lá até 2024. E aqui no Brasil, o Coritiba busca meios para acertar a contratação do jogador. Então, já que o Braga não tem interesse em permanecer com o Bruno Viana, o clube português deve facilitar a saída do jogador. Então, o Coritiba tem mais facilidade para fechar a contratação do Bruno. Então, galera, mesmo com um histórico ruim aqui no futebol brasileiro, com uma passagem, né, que não foi muito boa pelo Flamengo, o Coritiba acredita no futebol do Bruno Viana e deve fechar a contratação do jogador nos próximos dias, com o Braga facilitando a saída do zagueiro. Vamos falar agora, galera, sobre o Cruzeiro, que está se movimentando também no mercado de transferências e pode estar acertando mais uma contratação. E eu estou falando de Nico Lopes, que tem passagem
por alguns clubes aqui no futebol brasileiro. Atualmente o jogador joga no Tigres, do México, e ele poderia estar retornando para o futebol brasileiro. Porém, o Cruzeiro de Ronaldo Fenômeno se assustou com os valores pedidos pelo Tigres e recuou nas negociações pelo atacante. Isso porque o Ronaldo Fenômeno, que é o atual dono do Cruzeiro, teria definido um teto de gastos na casa dos R$300 mil como salário. Ou seja, o maior salário do Cruzeiro hoje em dia seria na casa dos R$300 mil. E isso não seria tão bom assim para o Nico Lopes, que recebe um salário superior a isso no Tigres. Vale lembrar que, de acordo com o portal Transfer Market, Nico Lopes hoje em dia vale algo na casa dos 7 milhões de euros. Isso estaria fora da realidade do Cruzeiro nesse momento. Falando agora, galera, sobre Di Maria, o jogador que foi campeão da Copa do Mundo de 2022 pela seleção da Argentina, vem sendo cotado para deixar a Juventus. Isso realmente deve acontecer na próxima janela de transferências. Dessa forma, surgem clubes no mundo interessados no jogador e até clubes no Brasil interessados em sua contratação. Aqui no Brasil temos clubes como Flamengo, Botafogo, Palmeiras e Internacional interessados na contratação do argentino. O Flamengo olha para o jogador como uma oportunidade no mercado, porém não tem nada avançado. O Botafogo tem a mesma situação do Flamengo e o Palmeiras teria muito interesse na contratação do jogador, porém os valores teriam assustado a diretoria alviverde e também o jogador tem 34 anos de idade e isso estaria fora das políticas de contratação do Palmeiras nesse momento. O Internacional, por outro lado, teria interesse em fazer uma proposta oficial pelo jogador e quem fala isso é o presidente do Colorado, Alessandro Barcelos, que disse que teria interesse em fazer uma proposta oficial pelo jogador argentino. Já pensou um jogador campeão de Copa do Mundo de 2022 jogando aqui no futebol brasileiro? Bom, seria bem legal, né? Vamos fechar esse vídeo, galera, falando sobre o Botafogo. Isso porque o Botafogo vem investindo em grandes contratações para essa temporada de 2023 e todo mundo sabe que para gastar dinheiro precisa também gerar grana, né? E é isso mesmo que o Botafogo está fazendo. O John Textor, que hoje é um investidor do clube carioca, vem buscando grandes patrocínios para o Botafogo, para o clube conseguir brigar com grandes clubes do futebol brasileiro, como Flamengo, Palmeiras, Corinthians e por aí vai. Dessa forma, o John Textor vem buscando grandes patrocínios e na última semana o clube carioca anunciou o maior patrocínio de sua história. Por meio das redes sociais, o Botafogo anunciou o acordo com a casa de apostas Parimatch, que assinou um contrato de 2 temporadas com o Botafogo e nesse período renderá um todo de R$55 milhões aos cofres do Botafogo. Vale lembrar que quando o John Textor assumiu o Botafogo, ele cancelou todos os contratos de patrocínios com a equipe carioca e muitas pessoas não entenderam muito bem o que ele tinha feito. Acontece que John Textor afirmou que esses patrocínios pagavam muito baixo, então resolveu cancelar todos os acordos. Mas a Parimatch em 2 anos vai pagar R$55 milhões. Isso agradou o John Textor e inclusive ele fechou com a casa de apostas, que foi anunciado como o maior patrocínio da história do Clube Glorioso. Bom, pessoal, é por aqui que eu fico. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa o like por aqui, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Uma ótima segunda-feira para todos vocês. E até a próxima.